Olá, queridos irmãos, paz e graça da parte de Deus vos sejam multiplicadas. Estamos falando sobre sinais nos céus. Você há de convir comigo da importância de nós analisarmos estes sinais, que é tão importante que o Senhor Jesus Cristo fez questão de expô-lo nas Escrituras Sagradas. Sol, a lua, as estrelas, tudo tem conexão com a sua vinda. E queremos agora falar sobre a importância da lua nas Escrituras Sagradas. A Bíblia, queridos e amados irmãos, revela o primeiro personagem bíblico a ter um sonho profético com a lua foi José, dizendo: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e as estrelas se inclinavam a mim. Gênesis 37, versículo de número 9. Na interpretação previsível do sonho de José, Jacó, o pai, seria o sol, Raquel, a mãe, seria a lua, e os seus irmãos seriam as 11 estrelas que se inclinavam perante ele. Gênesis 45, de 1 a 13, Apocalipse 12, versículo 1. Meus irmãos, na grande epopeia de Josué, a lua se deteve no vale de Aijalon e o sol em Gibeão, provocando o dia mais longo da história. Josué 10, verso 12 a 14. A festa da lua nova se revestia de grande importância na vida da nação de Israel e durava alguns dias, conforme 1 Samuel 20, 27, 2 Crônica 2, 4, 8, 13, 31, 3, Êxodo 3 e 5, e Neemias capítulo 10, verso 33. A trombeta era tocada na festa da lua nova e da lua cheia, Salmo 81, versículo 3. E a palavra de Deus, ela confirma que a lua foi criada por Deus. A lua foi criada por Deus com o propósito de regular as estações do ano. Salmo 104, versículo de número 19. O salmista também afirma que o sol e a lua, por si só, não são ofensivos ao povo de Deus, que tem a proteção do guarda de Israel, dizendo: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Salmo 121, versículo de número 6. A Bíblia, queridos e amados irmãos, ainda afirma que Deus fez a lua e as estrelas também para presidirem a noite. Salmo 136, versículo de número 9. Até a lua e o sol e os demais estrelas, como astros criados por Deus, são convocados para louvarem também ao seu Criador. Salmo 148, versículo de número 3. O sábio Salomão comparou de forma poética a beleza da noiva com a formosura da lua, ao afirmar que a noiva é como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como exércitos com bandeira. Cantares de Salomão, capítulo 6, versículo de número 10. O profeta Isaías vaticinou também sinais na lua, dizendo: porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão de brilhar a sua luz, e o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Isaías 13, versículo 10. O mesmo profeta Isaías ainda previu sinais no satélite lunar, dizendo: e a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte de Sião e em Jerusalém. E então perante os seus anciãos haverá glória. Isaías capítulo 24, versículo de número 23. O profeta messiânico
Ainda previu aumento da intensidade da luz lunar como um sinal escatológico nesse principal satélite da Terra, dizendo: e será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior como a luz de 7 dias, no dia que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Isaías capítulo 30, versículo de número 26. O sabedor da importância que o povo israelita dará à festa da lua nova, o Senhor prometeu no seu reinado milenar aproveitar a festa da lua nova como uma ocasião propícia para todas as nações se dirigirem para Jerusalém para o adorarem, dizendo: e será que desde uma festa da lua nova até a outra, desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Isaías capítulo 66 e versículo de número 20. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está gostando dos nossos vídeos, por favor, deixe seus comentários abaixo do vídeo. Por favor, adentre ao nosso canal, receba as bênçãos de Deus. Deus certamente se agradará do seu propósito. A lua, ao lado do sol e das estrelas, terá um papel importante no cenário profético. Glória ao Senhor. Quando o próprio Senhor Jesus Cristo previu isso em seu sermão escatológico, repetido por 3 evangelistas, Marcos, Mateus, Lucas, conforme está escrito nestes os versículos que eu vou lhe dar agora, Mateus 24, 29 e 30, Marcos 13, 24 a 26 e Lucas 21, 25 a 27. Cabe a nós, os cristãos, estarem cada vez mais atentos e vigilantes aos sinais proféticos que antecederão a vinda do Senhor Jesus Cristo, os quais se manifestarão primeiro nos astros que se encontram nas órbitas celestes, porque na terra nada acontecerá sem que primeiro venha do alto o que por Deus foi determinado para o final dos tempos. Amós capítulo 3 e versículo de número 7. Vemos mais uma reflexão escatológica a respeito da lua. A lua possui várias fases e estas mudanças constantes já fazem parte dos sinais visíveis e naturais que acontecem com este astro. As fases da lua são modificações apresentadas pela iluminação da luz solar. Quando a lua se posiciona entre o sol e a terra, sua parte iluminada não pode ser vista da terra. Então temos a lua nova. É o conjunto sol, lua, terra. Uma semana após a lua nova, temos a fase quarto crescente, quando apenas a metade da face iluminada da lua é visível na terra. Os 3 astros estão em quadratura. Você entende o que é isso? Glória a Deus. Eles estão unificados, eles estão em sintonias um com o outro e formam um verdadeiro ângulo reto, tendo a terra no seu vértice. Mas outra semana temos a lua cheia, que apresenta sua fase iluminada, voltando totalmente para a terra. É a oposição sol, terra, lua. Novamente após 7 dias, a lua se posiciona em quadratura e temos a fase quarto minguante, com apenas metade da face iluminada visível da terra. Após outros 7 dias, a lua volta a ficar em conjunção e temos a lua nova, completando a revolução sinódica. A lua apresenta sempre a mesma face, voltada para a terra, pois efetua em 27 dias, 7 horas e 43 minutos, os movimentos de rotação
em torno do seu próprio eixo e de translação em torno da Terra. O movimento da revolução da Lua em torno do Sol tem a mesma duração do movimento da translação da Terra. O profeta Joel previu um grande sinal escatológico na Lua, conhecido como a Lua de Sangue, dizendo: o Sol se converterá em trevas e a Lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel capítulo 2, verso 31. O apóstolo Pedro citou a mesma profecia de Joel, em que a lua se converterá em sangue antes do grande e terrível dia do Senhor, dizendo: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Atos 2, versículo de número 20. A própria ciência reconhece um fenômeno conhecido como tetrade, que são as 4 luas de sangue, ocorridas em alguns períodos da história, quando acontece 4 eclipses total da lua, dando a ela uma cor avermelhada, parecida com sangue. A ocorrência dessas 4 luas de sangue em anos sucessivos é um fato raro na história. Aconteceu em 1492, o último ano da Inquisição Espanhola, quando os judeus foram expulsos da Espanha em 1949 e 1950, logo depois de Israel ter sido restaurado à sua terra, e de novo em 1967 e 1968, depois da famosa Guerra dos 6 Dias. Quando Israel reconquistou Jerusalém Oriental e ocorreu recentemente em 2014 e 2015, coincidentemente nas datas das festas judaicas que ocorrem nos meses de abril e outubro. Segundo estudiosos desses fenômenos, o eclipse lunar tem fascinado a cultura em todos os planetas, inspirando mitos e lendas, e muitos dos quais retratam o evento como um presságio. Isso não é surpresa, visto que qualquer coisa que interrompe os ritmos regulares do Sol e da Lua tem forte impacto sobre a vida do planeta Terra. O termo lua de sangue foi popularizado em 2013, após o lançamento do livro 4 Luas de Sangue, do pastor John Hagee. Ele promoveu a crença apocalíptica, conhecida como profecia de lua de sangue, destacando uma sequência lunar de 4 eclipses totais que ocorreu em 2014 a 2015. O que chamou a atenção do pastor John foi que os 4 eclipses lunares, conhecida como tetrade, caíram em 4 feriados judaicos, o que aconteceu apenas 3 vezes antes da história, sendo cada uma deles aparentemente marcado por maus eventos daquela época. E, na minha opinião, não devemos pensar que estas luas de sangue sejam de forma literal a lua de sangue, prevista pelo profeta Joel, capítulo 2, e verso 31, e pelo apóstolo João, no Apocalipse, capítulo 6, e versículo de número 12, cujos eventos terão desdobradamente profético, muito mais intenso do que os fenômenos já ocorridos das luas de sangue através da história. Entretanto, não deixa de ser um grande sinal escatológico dentro das Escrituras Sagradas, provando assim e aprovando a eminente volta do Filho do Homem. Estejamos atentos com a eclodência destes sinais, gravitados nas Escrituras Sagradas, pois a qualquer momento Jesus Cristo romperá as nuvens dos céus para arrebatar a sua querida igreja. Estejamos atentos, pois ele virá como ladrão de noite. Queridos e amados irmãos, deixe seus comentários abaixo do nosso vídeo.
Se você gostou deste vídeo, por favor, compartilhe com mais irmãos. Deus te abençoe grandissimamente, em nome de Jesus, e até o próximo.